serem definidos em regulamento e especificado em cada concurso por meio do seu edital. Quando nós vemos aí a figura do adicional de qualificação, né, é um elemento importantíssimo na perspectiva da valorização do mérito da própria qualificação, que trata-se de uma vantagem que hoje é até bastante comum no Serviço Público Federal. As carreiras remuneradas por subsídio não recebem esse tipo de vantagem, mas, no geral, muitas carreiras hoje têm adicionais ou incentivos de qualificação, né? E no caso das carreiras do Poder Judiciário, nós temos uma gratificação que um adicional começa com um percentual de 1%, podendo chegar a 3% apenas com a participação em ações de treinamento, e a partir dali vai depender, de uma forma um pouco mais seletiva, do cumprimento de requisitos de qualificação acadêmica, seja em nível de especialização, né, pós-graduação lato sensu, seja em nível de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, né? Em termos quantitativos, e aí nós já entramos numa questão concreta e efetiva para saber quais seriam os impactos de uma eventual reestruturação remuneratória, nós temos atualmente, segundo os dados dos relatórios oferecidos pelos órgãos do Poder Judiciário Federal, para cumprimento da resolução CNJ número 102 de 2009, nós temos 70,6 mil servidores ativos e 24.161 inativos, além de instituidores de pensão e algumas outras situações de pensões, de beneficiários de pensão, que não computamos aqui nessa nossa análise. Mas, essencialmente, nós percebemos aqui, né, que nós temos um quadro de inativos que, embora não seja tão expressivo quanto é no Poder Executivo em relação aos ativos, ele ainda é um quadro que precisa ser considerado em função do princípio, obviamente, do princípio da paridade de reajustes. Aquilo que se der para o ativo terá que ser concedido para esses inativos. Quando nós examinamos essa distribuição por cargo, né, percebemos então que cerca de 60% dos ativos são técnicos e 40% são analistas. E do ponto de vista da distribuição dos cargos de analista e de técnico por órgão do Poder Judiciário, nós percebemos uma expressiva maioria desses servidores na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral, né, seguidos, então, ali pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é um tribunal à parte, específico, diferenciado, né, mas vejam quanto é concentrada a estrutura dessa força de trabalho em dois ramos específicos do Judiciário Federal. Examinando essa distribuição por cargo e por órgão, né, nós percebemos ali a presença numérica dos servidores na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral, e o quanto cada uma dessas frequências aparece em relação a cada cargo, né? E aí nós percebemos que há uma presença bastante expressiva, percentual, de servidores de nível médio, de técnicos, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, né, e na Justiça Eleitoral, numa média total de 60%. Ou seja, nós temos realmente aí um peso importante desses servidores. O único órgão, na verdade, né, em que nós verificamos uma presença maior de servidores de nível superior é no Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós não temos aqui e no Conselho Nacional de Justiça. Então, no geral do Poder Judiciário, nós percebemos essa predominância dos cargos de nível médio. Em termos de distribuição por área, né, dados do Censo do Poder Judiciário de 2014, que não foram atualizados até agora, mostram que há uma predominância dos cargos nos tribunais superiores, né, de nível médio na área administrativa, ou seja, são mais relevantes os servidores técnicos, os técnicos judiciários na área administrativa, do que são naquilo que se chamaria de área judiciária, segundo o critério adotado pelo Censo do Poder Judiciário. E na Justiça do Trabalho, essa presença é ainda mais expressiva, né? 71%, 71,5% dos servidores estariam, os técnicos, né, seriam predominantes na área administrativa, né? Olhando aí por tribunal e por órgão, né, nós percebemos, segundo os dados do censo, que, e aí não se trata dos cargos que são ocupados, mas a formação dos seus ocupantes, né, que há uma expressiva presença de servidores com qualificação, com nível, né, de escolaridade de nível superior, né? E aí, né, essa presença de servidores para o ramo da justiça por escolaridade mostra aí que no total do Poder Judiciário, incluindo aqui
também a Justiça Estadual, embora o percentual seja menor, nós chegamos a quase 80% de servidores que têm curso superior ou pós-graduação. E é talvez aí que está uma das grandes razões pelas quais existe essa demanda, né, de revisão remuneratória do nível superior. Quando nós examinamos a evolução dessa questão da correlação entre remuneração final e inicial, nós percebemos que em 1996, a remuneração de final de carreira dos técnicos em relação ao nível inicial do analista, né, era de mais de 120%. Ela foi reduzida para 96% em 2000 e passou a ser de 92% a partir de 2013, né? De modo que um técnico em final de carreira ele passou a receber menos do que um analista em início de carreira. E a proporção entre os níveis finais e inicial de cada carreira de técnicos e analistas, né, também sofreu alteração, mas nesse caso houve uma elevação em torno de 61% desde 2007. Eu vejo que no início, quando a remuneração da carreira, inclusive, ainda era inferior para patamares de hoje, né, os técnicos recebiam relativamente ao nível superior, ao analista, recebiam mais. Então, aí que está uma das questões a serem examinadas do ponto de vista dessa questão. Quando examinamos outros elementos, outros cargos e outras carreiras no poder executivo e no poder legislativo, nós percebemos que no poder legislativo, né, há uma correlação bem mais elevada em relação ao nível superior, ou seja, os técnicos ganham em torno de 65%, 70%, 78%, até 79%, no caso do Senado, do nível superior, né? E a remuneração do nível final, a remuneração final do nível intermediário, né? Ela chega, enfim, a patamares um pouco mais elevados do que aqueles que nós estamos percebendo aí no âmbito também do Poder Judiciário. Se nós fôssemos, portanto, trabalhar com essas alternativas e tentar, portanto, aproximar esses valores de remuneração do nível médio, do técnico judiciário, né? E aí, independentemente até da questão de se alterar ou não o nível de ingresso do cargo, né? Para que se valorize o cargo em relação ao analista, né? E nós trabalhássemos com uma equiparação plena, né? Ou seja, técnicos e analistas ganhando igual, isso teria um impacto bastante significativo na folha de pagamentos do Poder Judiciário. Como é que se faz essa conta? Bom, é preciso levar em conta, né, a quantidade de servidores por classe e padrão, né, e a posição relativa e as suas vantagens, aquilo que cada um efetivamente recebe. Esses dados não estão disponíveis, não são fáceis de se obter, né? Nós não temos a distribuição por classe e padrão disponível, inclusive dos aposentados e pensionistas, para fazer um cálculo mais apurado. Então, esses cálculos que eu apresento aqui, que certamente o Washington já terá eventualmente até dados mais aprofundados, né, permitirá que a gente pelo menos tenha uma ideia de grandeza. E como é que esses dados foram trabalhados? Então, nós pegamos o total de cargos providos, ativos, aposentados e pensionistas, calculamos a remuneração máxima de cada cargo, né, e aí não incluindo GAS e GAI, apenas um adicional de qualificação mínima de 3%, né, e multiplicando-se a quantidade de servidores de cada cargo, considerando a posição final de carreira, né, para efeito de comparação, como se a situação atual e a situação nova, para saber qual é o impacto que isso teria. E aí nós teríamos, vejam, um impacto adicional, né, de 12 bilhões e 300 milhões anualizados, sem considerar ainda a contribuição previdenciária patronal, para ter uma equiparação plena. Para nós restaurarmos uma correlação entre o final do nível médio e o cargo de analista, né, ou seja, a tabela do analista, de modo que o salário final do nível do técnico correspondesse a em torno de 120% do inicial do analista, ou seja, 20% acima do inicial do analista, né, nós teríamos um impacto de quase 6 bilhões de reais anualizado pelo critério, né, é uma aproximação, né, e se nós trabalhássemos com uma correlação um pouco melhor do que aquela que existe hoje, né, que é de 61%, nós teríamos um impacto de 4 bilhões e 400 milhões aproximadamente, né? São impactos bastante significativos que precisam, obviamente, ser ponderados do ponto de vista daquilo que isso impacta no gasto total do Poder Judiciário, ou seja, nós teríamos impactos, de alguns casos, impactos de 30% sobre a folha total do Poder Judiciário. A questão da mudança de ingresso em cargo de carreira, né,
e certamente já foi abordado em evento numa das vezes anteriores, né, já ocorreu no âmbito da Polícia Federal, né, e da Polícia Civil do Distrito Federal, ocorreu no caso da Receita Federal em 99, né, tema que meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, ocorreu em 2009 na Polícia Militar do Distrito Federal, ocorreu em 2012 com a Polícia Rodoviária Federal e mais ou menos uns 17, 18 casos em vários estados, particularmente na área do fisco, da polícia, mas também do mudança de nível sem alteração de remuneração foi tentada, mas não foi concretizada, como o caso do IBAMA, do Banco Central e da Controladoria Geral da União, Secretaria do Tesouro Nacional, onde houve veto em relação a textos legais aprovados com essa finalidade. É um tema bastante polêmico, é um tema bastante complexo, né, e continua sendo demandado por vários setores, e nesse caso específico, então, nós precisaremos examinar todas essas variáveis do ponto de vista tanto constitucional, quanto também do ponto de vista de impacto fiscal. Concluindo-se, né, nós temos uma escolaridade muito elevada no Poder Judiciário, né, uma quantidade significativa de servidores que têm nível superior, embora não ocupem necessariamente cargo de nível superior. Os técnicos são a maioria da força de trabalho, chegam a 69% na Justiça Federal, mas com uma presença mais expressiva na área administrativa no que já na área judiciária. Temos um elevado impacto que pode chegar até a 42% sobre a folha total, no caso da equiparação plena de tabelas, né? Uma correlação de 75% tem um impacto de pelo menos uns 15%. Temos aí questões orçamentárias fundamentais a serem consideradas para que essa demanda se tornasse viável, como a própria alteração no anexo 5º da Lei Orçamentária Anual, o que não foi feito no ano passado, ou seja, não há previsão, não há permissão neste ano de 2022 para que haja essa reestruturação, e como tampouco há dotação orçamentária consignada para essa finalidade, ou seja, o Poder Judiciário, o pouco acréscimo de dotação orçamentária para pessoal que obteve foi precisamente para a realização de concursos públicos, provimento de cargos vagos, mas não para reestruturação de carreira. Uma elevação de remuneração diferenciada para os técnicos judiciários, ela também tem que ser olhada na perspectiva da discussão mais ampla, né, de uma revisão ou de um reajuste emergencial ou uma reestruturação emergencial que atenda à totalidade dos servidores do Poder Judiciário, ou seja, um aumento superior ao aumento que estaria para outras categorias, obviamente teria um impacto na redução do percentual que se daria no conjunto da força de trabalho. E, finalmente, né, para ser efetivada uma lei concessiva dessa reestruturação, seja ela com alteração de nível, seja sem alteração de nível, né, ela tem que ser aprovada até 180 dias antes do fim do mandato do presidente da República. Essa alteração, introduzida pela Lei Complementar número 173 na Lei de Responsabilidade Fiscal, acabou gerando aí uma séria dificuldade neste último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, né, já que nós temos aí praticamente o calendário se explodindo aí para encaminhamento de todas essas questões até o início do mês de julho de 2022. Se não for promulgada uma lei até essa data, o presidente da República não pode promulgar, não pode sancionar lei após após o início do prazo de 180 dias antes do término do seu mandato. E, finalmente, né, qualquer reajuste ou qualquer reestruturação que se dê não pode ser implementada em parcelas. Então, se por hipótese chegássemos a uma conclusão de que, para se elevar a correlação para 120% do inicial do nível superior, né, recuperando essa situação de 2006, ou tratando-se aí de uma equiparação plena de nível médio e nível superior, com ou sem alteração de nível, nós precisaríamos trabalhar com a implementação disso de forma eventualmente parcelada para que os impactos fiscais fossem absorvidos. Porém, a lei com essa finalidade não poderia ser aprovada neste exercício, teria que ser discutida a partir do ano de 2023, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal impede, literalmente, que uma lei aprovada em 2022 tenha parcelas a serem implementadas no mandato subsequente do chefe do Poder Executivo. E, finalmente, nenhum reajuste de acordo com
a LGO pode ter efeito retroativo. Então, qualquer disposição que venha a ser aprovada, legal, com um efeito financeiro, só será aplicável a partir da data da sua promulgação. Então, são essas considerações que eu queria deixar nesse curto espaço de tempo, né? Vou ter que me retirar dentro de mais alguns minutos, não imediatamente, né? Mas fico à disposição, então, se for possível, para que nós possamos responder aos questionamentos que venham a surgir. Muito obrigado.